Na nossa casa, sejam bem-vindos. Hoje queremos fazer mais uma vez uma saudação, ao Grupo Espírita Nossa Arte Gena, do Movimento Espírita, que vai trazer hoje a palestra de musicoterapia, que com certeza vamos ter uma noite encantadora. Então vamos agora fazer a nossa abertura dos trabalhos da noite de hoje. Vamos agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade de estarmos mais uma noite para buscar o conhecimento, o autoconhecimento, para nos conhecermos melhores. Que esta noite possamos irradiar nesse momento para todos aqueles que estão no livro de prece, encarnados e desencarnados diante da necessidade de cada um. A todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que na maternidade de hoje estão dando seu choro de vir para esse mundo, que vão conduzir o amanhã. Então, Jesus, de infinita bondade, sol de nossas vidas, vamos louvar-te pela nossa saúde, pela nossa família, para os nossos amigos, para o movimento espírita, para o nosso Brasil, para a nossa terra. Sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e protetor da nossa casa, e essa pleia da espiritualidade está sendo conosco. Nós damos por aberto mais uma reunião pública da noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, de Jesus e de toda a espiritualidade amiga possa nos abraçar carinhosamente, que nós juntos possamos vibrar com Jesus nessa noite. Queremos parabenizar os 65 anos do Manuel Francisco da Luz. Sim. Eu frequento esta casa, frequento no sentido de vir aqui fazer palestra e tudo mais, desde quando era pequena. Ainda sou, criança, Então a vida passa muito rápido. E é muito bom ver alguns amigos aqui e outros que a gente não conhece e estamos conhecendo agora. Então que vocês possam entrar na nossa egrégora com essa espiritualidade que nos coordena as atividades há 20 anos. Esse ano, em julho, nós comemoramos 20 anos de Grupo Espírita Nossa Arte, um trabalho que é voltado para o movimento espírita, porque vários integrantes pertencem a várias casas espíritas. Então a gente não queria se distanciar dos amigos e a gente não quis fazer só com uma casa, a gente resolveu fazer com várias para a gente não morrer. E graças a Deus estamos todos vivos. Tem uma parte aqui, que nem todo mundo pode estar no mesmo horário, aquela coisa toda, mas sempre tem aqueles que estão presentes. Então, os presentes são sempre esses aqui, esses 4. E quando os outros podem vir, nós estamos trabalhando, a gente está aqui. Então, nós vamos fazer um trabalho com a música, que é esse o nosso trabalho mesmo em relação à questão musical. Como nós vemos a música, a música para nós é remédio. Então, no trabalho do Gena, nós não nos apresentamos. Então, vocês não vão ver a apresentação aqui na frente. Vocês vão ver o trabalho espiritual de tratamento que os espíritos do grupo
fazem em nós, em todos nós, nos integrantes, na plateia encarnada e desencarnada. E é esse que é o objetivo da música, o nosso objetivo com a música, ela ser como remédio. E ela tem sido remédio, porque quando a gente faz algumas coisinhas que depois vocês vão ver, a gente percebe que o remédio já foi que nem aquele antibiótico bom, não aquele antibiótico da dor de estômago, aquele que pega bem naquilo que a gente mais precisa. E todos nós precisamos sempre. Então, vamos abrir então esses trabalhos com essa equipe espiritual que nos acompanha e que os nossos corações possam cada vez mais serem tocados a partir de agora. Então vamos pensar naquilo que mais nós gostaríamos de resolver dentro de nós. Seja no físico, seja na parte moral, ou com alguém que nós ainda não nos reconciliamos.
pedir para os amigos, porque não tem graça. E pedir para gente estranha, não nos conhece. Já me vai desde pequena. E a gente fala, vamos lá. Duas pessoas que eu não conheço. Você, qual é o seu nome? Fernando. Ó, o nome do irmão. Sempre tem uma familiaridade, né? Que bom. Nessa canção, o que trouxe para você? Alguma coisa que você queria resolver? Resolveu? Já? Resolveu? É mesmo? Ele resolveu. Ai, que lindo! Trouxe alegria e já veio uma resposta daquilo que você estava pensando. Quer contar? Não quer contar. Não tem problema. Quem contou, ele resolveu. Agora eu vou girar. Outra pessoa. Agora é uma mulher. Nossa, gostei do teu jeito. Gostei do teu avatar. Então vai você. Como é o seu nome? Berenice. O que a música te ajudou nesse momento? Aquela parte que diz tudo é novo para mim. Tudo é novo para mim. E removeu alguma situação que você gostaria de resolver? Alguma coisa que estava angustiando? Eu acho que sim. Essa parte te chamou a atenção e melhorou? Acalmou. Isso é a música remédio. Vocês podem buscar músicas, tá? Não vão estudar com esse irmão dele, tá? Mas vocês busquem a música na vida de vocês, a música que diz alguma coisa para o nosso coração. As músicas espíritas, elas têm aquele foco que nos conduz para os mundos maiores. Né? Essa é uma delas, que é do Tim e da Vanessa, né? Lá de Minas Gerais. Mas tem tantas. Músicas evangélicas, tem lindas, católicas, lindas. É só nós buscarmos a melodia e entender que a melodia e com aquela letra vai trazer algo de renovador para nós. A música nós trabalhamos, como falamos nisso, como remédio. Então busquemos remédio. Se tem alguma música popular brasileira que diz muito para nós, ela é capaz também de fazer isso conosco. Música, nós sempre costumamos dizer, música boa que nós devemos seguir. Música boa, que possa nos dizer algo. Então agora, nós vamos dar início à parte da fala, depois desse momento. Está gostando, querido? Está gostando? Conhece? Manezinha da ilha. Vamos lá. Muito emocionante de estar aqui hoje, porque é uma plateia diferente, né? É legal, né? E a casa está maior, está diferente. Pô, parabéns a todos os trabalhadores aqui, fizeram ela crescer e o público também, né? Maravilha. Hoje nós vamos entrar na semeadura com Jesus. E não há como nós não entrarmos na egrégora, na energia de um dos grandes semeadores do Cristo, que é Francisco de Assis. No livro Alguém Me Tocou, que a capa já nos favorece, né? Com esse Jesus maravilhoso aqui. Né? E tem um capítulo aqui, que também tem a ver com o nosso tratamento de hoje, que todos nós estamos sendo tratados aqui hoje, né? Conta que vários franciscanos saíram correndo de um leprosário por não desejarem ajudar um jovem leproso que gritava de dor. E no mesmo instante que eles viram que não ia dar certo eles ficarem ali, porque o coração deles não estava batendo na mesma sintonia daquele convite
que o mundo maior estava fazendo para eles trabalharem com Jesus, eles foram atrás de quem? Para se apartarem daquele compromisso. Foram atrás, então, de Francisco de Assis. Muito bem. Ao encontrar Francisco de Assis, contaram a situação. Que o jovem exalava odores que eles não aguentaram, que ele gritava muito, enfim. Aquele quadro difícil e aquele cheiro que não dava para ficar ali. Como nós dizemos no popular, de dedo no pé. Mas Francisco de Assis, que era o Francisco de Assis por excelência, um verdadeiro discípulo do Cristo, jamais negaria essa incumbência. E foi ao encontro do jovem. E aí as lições começam a vir para nós. O primeiro momento que ele olhou para o jovem, viu que ele sentia dor, veio no seu pensamento usar a palavra para consolá-lo. E normalmente nós talvez também buscaríamos esse recurso, não é? Porque a gente conhece o Evangelho, a gente quer sempre acolher, afagar o outro que está em prantos, que está precisando de alguma luz. E o primeiro momento a gente busca a palavra mesmo. Só que, nesse momento, o próprio Francisco percebeu que à medida que ele ia falando, não ia acalmando e nem resolvendo a situação daquele ser que estava em dor. E ele passou a compreender que não era a palavra, naquele momento, que ele mais precisava. Não era escutá-lo. Vocês imaginam, nós estamos numa cama, com dor, a lepra pelo nosso corpo, ardendo, e nós chorando de dor. Nós íamos prestar atenção naquilo que alguém ia falar para nós? Não. E aí o que aconteceu? Ele na hora percebeu que não era a palavra, eram as mãos dele que teriam que banhar, de fato, aquele irmão. E ele entendeu que era isso que ele queria. Que ele lhe banhasse, e foi isso que o jovem lhe pediu. Me banhe. Eu estou precisando que alguém me banhe, e foi isso que os outros franciscanos não quiseram. Porque tinha cheiro ruim. E naquela época não tinha máscara. Então teve que aguentar o tranco, como diz o Manezinho. Né? Mas Francisco de Assis se encheu de amor. E o amor, quando ele cresce no coração da gente e se espalha, ele vira remédio, ele vira consolação, ele vira brilho, igual a estrela do céu. E perpassa o coração do outro, atendendo sua verdadeira necessidade.
algumas coisinhas. Nós, já há mais de 17 anos, considerando a parada da pandemia, nós fazemos trabalho de cantar como remédio, música como remédio, nos espaços da saúde de Florianópolis. E a menina dos olhos nossos é o hospital infantil. E quando nós entramos lá nós vemos todos os casos possíveis. Mãezinhas que se aproximam de nós e que só querem que a gente cante. Outras querem que a gente leve para elas um sorriso. Aquilo ali já é um alento e uma força e uma fé que cresce nelas. É pouca coisa que nós fazemos, mas o nosso pouco é grande para o outro. Isso nós temos aprendido com a espiritualidade do Gênesis. O pouco, meus irmãos, a Flora, que é a mentora do grupo, fala para nós. O pouco que é para nós é grande para o outro. Um sorriso limpa feridas. Mas pouco que limpa feridas? Limpa! Sim! Um abraço, um olhar carinhoso. Aí olha só agora a continuidade da história de Francisco de Assis, com este jovem. Muito bem. O jovem então disse para ele: pede o que quiseres. Aliás, minto, Francisco pergunta para o jovem: estou aqui. O que desejas? Pede o que quiseres que eu te farei. E aí ele lembrou de Jesus. Francisco lembrou de Jesus nessa hora. E aí, José Carlos de Luca tem uma forma de escrever que era fantástica, né? E aí o José Carlos de Luca fala assim, sem nenhuma cerimônia. Olha só. O doente pede que Francisco lhe banhe o corpo, pois não suportava mais o cheiro podre que as feridas exalavam. Imediatamente o pobrezinho de Assis manda aquecer a água com ervas odoríferas. Vamos imaginar essa cena. O jovem deitado, o leprosário de antigamente, bem de antigamente, né? E Francisco com aquelas vestes, né, franciscano, banhando o menino. Olha que linda cena. E assim nós vamos nos banhando também das nossas coisas. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Todos nós. Ele mesmo despiu o doente e sentindo náuseas. Tá difícil para o Francisco também, mas ele foi firme até o fim. Ele começou a banhá-lo com muito carinho e delicadeza. Olha o detalhe. Carinho e delicadeza. Não é de qualquer jeito. Vamos fazer assim rápido, porque a náusea está grande. Então vamos fazer bem rápido. Não. Ele não foi rapidinho. Ele seguiu a energia do amor, que não é rapidinha. Ela também precisa se demorar nos detalhes, na delicadeza das palavras, e nesse caso das mãos abençoadas, para tirar todo aquele problema que estava incomodando aquele ser. A náusea continuava no Francisco. Olha que lindo. Aquilo não passava de um banho, mas Francisco transformou aquele momento desagradável em um banho de profunda espiritualidade. Esse que é o detalhe. E olha que coisa mais linda isso aqui. Enquanto ele lavava as feridas do leproso, Francisco se recordava das palavras do mestre. Agora nós vamos chorar por dentro. Você pode jogar por fora também, a gente aceita. Pois eu estava com fome, ele começou a lembrar dessa passagem. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Jesus falando, né? Ele começou a lembrar. Quando ele estava banhando o jovem. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Ele lembrou de Jesus nessa passagem. E aqui José Carlos fala assim, que Francisco agiu como se estivesse lavando as chagas do Cristo.
serviço no bem. Já a dona Anca, os antigos falavam, pô, agora vem essa Anca na minha cabeça agora aí. A dona Anca, pô, tu que lida com os creque-creque nas costas dos outros, tu sabe o que é a dona Anca, né? Então, dona Anca, dor de cabeça, coisa que nós temos costumeiramente. Ah, dor no peito. Ah, dor mais. Ai, um desconforto no peito. Vai trabalhar com Jesus, que dor no peito vai tudo embora. E trabalhar com Jesus não é só dentro do seu espírito, é fora também, porque senão não adianta nada. Vir do tempo, fazer tudo bonitinho aqui, lá fora, chutar todo mundo. Né? E não prestar atenção nos detalhes que Francisco prestou. Os outros não prestaram, queriam saber. Mas ele já era um verdadeiro discípulo do Cristo. Então ele entendeu a mensagem que veio para ele. Então isso é maravilhoso nós observarmos os nossos comportamentos no mundo. Estamos sendo verdadeiros semeadores do Cristo. A repulsa, a intolerância, foi tudo embora. Pois o amor nasceu nas mãos do santo da humildade. Francisco tocou Jesus ao banhar as feridas do leproso. Agora nós vamos uma canção. Os ensinamentos são grandes. Eu até fiquei zonga agora também. É que olha a mensagem, vou dizer coisa para vocês. Os Espíritos trabalham muito conosco. Cada um está aqui. Graças a Deus nós temos um guia protetor, mas se nós não tivéssemos, se já sozinho, né? Vamos supor que nós não tivéssemos guia protetor. Aí mesmo que nós estávamos fritos, como diz o popular. Se já com o guia protetor a gente reclamou não. Então nós temos que mudar essa vibração. Temos que ter um olhar de amor para com tudo que nos acontece. Para tudo que vem ao nosso encontro. A gente está andando na rua. Eu ainda falei isso na Amor e Humildade esses tempos. Sabe aquele livrinho pequenininho do José Carlos de Luca? Como é que é o nome mesmo? Sempre legal. Oh, Yara está afinada. A Yara me evangelizou, olha só. Está aqui firme, forte. Eu com 53 e ela não sei. O livrinho pequenininho, pum, a beça, como se diz. Eu comprei vários, né? Era barato, hoje não sei como é que tá. Mas daí eu botava no bolso, ia pro trabalho, sempre tinha alguém que dava a mão. Mas, sempre legalzinho aqui. Aí depois as pessoas vêm dizer, que livrinho bom. Aí uma situação na rua, encontra alguém que tu conhece, mas que tá mal pra burra naquele momento. Não foi por acaso, óbvio, nada é por acaso na nossa vida. Cadê o livrinho? Livrinho. É bom a gente ter umas mensagens no bolso, na bolsa. E aí os homens, é no bolso da calça mesmo, porque não resta, eu não vou dar com bolsa, né? Não tem como. Né? Mas, não quer dizer que as mulheres vão ter que trabalhar mais que os homens, não é isso, tá? Mas o bolso da calça não tem. Para botar alguma coisinha ali, uma mensagenzinha. Aquela mensagem de folheto mesmo. Caminhe com essas mensagens. Caminhe com os livrinhos pequenininhos. Porque sempre vai ter alguém que vai precisar. Todos os meus sempre ela foi embora, até o meu também. Aí depois eu tinha que comprar para mim. Aí, às vezes eu não tinha e dava o meu. Aí eu comprava e dava. Eu disse, agora tem que mudar. Tem que deixar o meu em casa e distribuir os outros. E assim, vocês têm que seguir a intuição de vocês, como a gente segue a passa. Sempre dá certo, é uma maravilha. Esse é o trabalho de Jesus. É como se todo mundo fosse leproso e tivesse pedido, gritando por uma dor que ele quer que cure. E todos nós somos cheios de dor mesmo, né? Então nós vamos lá e fazer o trabalho em nome de Jesus. E ajudando o próximo, nós estamos ajudando alguém que está sendo colocado no nosso caminho através de Jesus. E Jesus não dorme, graças a Deus. Ele é o governador do nosso planeta, ele sabe e conhece cada coração que está aqui. Então, para nós estarmos atentos aos detalhes, novamente repetindo, olha os detalhes do Francisco de Assis e a força que ele teve para esquecer do odor. Quando a gente se entrega numa tarefa verdadeira, o cheiro vai embora e fica em segundo plano. Qualquer coisa que atrapalhe fica em segundo plano. Deixa eu
nossa juventude. Os fariseus, os doutores da lei, esses eram os grandes algozes dele. E o que ele fazia? Ele estudava? Alguém viu alguma passagem de Jesus que ele estudava? Aliás, alguém viu alguma passagem de Jesus ele dizendo assim: hoje eu não vou caminhar com vocês, amigos discípulos, porque eu estou com uma gripe. Olha, eu cheguei a essa conclusão esses dias. Eu estou falando todas as caixas dele, lembra? Porque todas as passagens de Jesus, não tem nenhuma a dizer, Jesus dizendo assim: ó, eu já estou indisposto, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na ânca de novo, né? Eu estou com dor no pé para caminhar muito, né? Pô, tem que andar com aquela sandália, já tem descalço. Esse caso era pior ainda lá, né? Naqueles tempos. Nenhum momento Jesus se recusou a fazer o bem. Nunca ele disse isso. E às vezes uma gripezinha bem pequenininha, que a gente tem um resfriadinho. Ah, meu. Agora nós temos um negócio na máscara, põe a máscara, vai trabalhar. Ah, mas ninguém vai ver o meu sorriso, vai mal, vai dizer alguma coisa para alguém. Não é? Hoje nós temos ainda a máscara para poder nos ajudar. Então agora vou passar a palavra para a Albertina, que ela vai conduzir agora a outra fala. A outra fala com Jesus. Vai lá, a Albertina, não, a Albertina, meu Deus do céu, a Albertina é a veterana do grupo. Mas não é só para os cabelos brancos, não é por isso. É que ela já caminha há muito mais tempo que nós do grupo. Se quiser usar o Julinho aqui também, vai ter à disposição.
uma das que mais foram mexidas na intimidade, que foi Maria de Madalena. E se não fosse o toque do Evangelho, Maria não fez o caminho que ela fez, né? Não faria o caminho que ela fez. E vejam, antes da gente tocar no assunto da Maria, Magdala, nós vamos aproveitar reflexões pedagógicas à luz do Evangelho, que é da Sandra Borla, uma das oradoras lá do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, é do Rio Grande do Norte. Que ela fez muitas reflexões à luz do Evangelho, e a gente vai ver que o caminho da Maria de Madalena mostra bem isso, que ela fala de princípios norteadores do Evangelho de Jesus, que é um verdadeiro caminho de transformação para a humanidade, porque é o reino que Jesus veio construir, trazer, né? Que, como diz na Boa Nova, lá naquele diálogo de Hanan com Jesus, onde ele pergunta o que o Galileu veio fazer na cidade, que era Jesus, e ele diz que veio construir o reino de Deus no coração dos homens, dos seres, né? Dentro dessa construção, que é a nossa proposta de transformação, se não fosse o trabalho de Jesus, nós estaremos muito longe do caminho que ainda estamos. Estamos ainda no processo no planeta de prova e expiação, praticamente ainda na segunda escala, né, dos mundos, da evolução dos mundos. Mas foi Jesus quem nos deu o verdadeiro direcionamento, porque Ele é guia, o já conhecer, que já fez esse caminho, e é modelo de atitudes, modelo de comportamento que nós todos devemos introduzir na nossa vida, né? Pela transformação. Então ela diz que um dos princípios, nós vamos citar 4, que Jesus toma a pessoa humana como o mais elevado dos investimentos divinos. Por quê? Porque é o ser humano que vai fazer a proposta de construção dentro de si desse Evangelho, que não é para o outro, cada um vai construir é dentro de si. E eu só vou conseguir mexer e auxiliar, porque o Evangelho, a construção do Evangelho, nada mais é do que a transformação pelo amor de cada um de nós na caminhada que estamos, né? Então, essa construção, ela é muito pessoal. Embora nós tenhamos que conviver nessa relação de vida quando reencarnamos, nós temos necessariamente que estabelecer relações. Mas a construção e o caminho é de cada um. E nessa relação nós vamos aprendendo uns com os outros. Porque vai nos proporcionar isso aí, que ela diz aqui também, o crescimento pessoal. Também é um dos princípios do Evangelho de Jesus, né? Que é as possibilidades que a alma vai ter de encontrar seus próprios valores. Que valores? Aqueles da semeadura divina. Cada ser tem. Que nós, na caminhada, vamos desenvolver essas potencialidades. E elas só vão se transformar em poderes verdadeiramente quando a alma assim o fizer pela sua ação, pela sua transformação. Senão vai continuar potencial sem concretização. E o nosso crescimento só vai se dar através das nossas ações, né? Então isso aí é uma outra, um outro dado que ela traz. Outra coisa que é justamente essa
realizações que ela tanto queria. Ela dizia que amava, mas o amor dela estava no campo da sensualidade e ela cada vez mais era sequiosa de amor que não lhe preenchia, que não lhe trazia felicidade. Então, quando ela, numa época que vivia, em que os preconceitos eram muito maiores do que os da atualidade, e já hoje nós temos grandes preconceitos em todos os sentidos, não só com a mulher, mas naquela época era muito maior. Quando ela vê Jesus falar do amor, ela vê que não é aquele amor que ela conhece. Mas ela não entende como é que ela ama e também não é feliz. Né? Então ela vai, ela escuta Jesus na multidão várias vezes. E aquilo mexe com ela, né? É tão forte, porque Jesus amava os seres da vida diferente da vivência na relação com a vida, com o amor. Que amor era aquele que ela não entendia? Que fazia com que a criatura fosse tão solícita, tão gentil, tão afetuosa, tão ouvindo o outro, convivendo com o outro, tolerando as imperfeições do outro, ouvindo absurdos, sem censura do outro. Que ser era esse? Ela se encantou por Jesus, né? Então, a transformação já começou ali. E ela chora muito, uma das primeiras vezes, porque ela quer procurar Jesus e ela não se encoraja muito, porque ela ficou com medo de ir para a casa de Simão Pedro, que normalmente ele estava na casa de Simão Pedro, porque como é que ela ia ser recebida se ela estava tão censurada pela sociedade da época? As pessoas queriam apedrejá-la, mas mesmo assim, a esperança que nela existia era tão grande e a sede era tão forte, ela vai buscar. Ela vai buscar Jesus. E quando ela chega, ela diz assim para ele: Senhor, ouvi vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, Senhor, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E aí, claro que ela cai no choro, né? E Jesus, então diz para ela, não, ele escuta ela. E aí ele diz, ela explica: eu ouvi o convite do Evangelho, desejava ser uma das ovelhas, mas será que Deus me aceita? E olha o que ele diz para ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutasse a boa nova do reino. E Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Vejam, Jesus já traz ali um padrão novo, que era um Deus Pai, um Deus bondoso, misericordioso, justo e bom, né? Então, ela fica encantada, né? E diz ainda: hoje o sol vai te iluminar o destino. Caminhe agora sob a luz desse sol que é Deus, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E aí ela ficou ouvindo o Cristo, mas ficou com a pulga atrás da orelha, porque ela amava, ela dizia: eu amo, e no entanto não me sinto preenchida. Eu tenho sede de amor. E Jesus diz para ela: sinto a sede, é
porta muito estreita. Precisa renúncia de alguns prazeres. É isso que ele diz para ela. Né? Geralmente, o homem deseja ser bom como os outros, ser honesto com os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é muito fácil o acesso. Não é esse o caminho. Ele está dizendo para ela. A virtude do mundo foi transformada numa porta larga, mas não é esse o caminho. Porque é o caminho da conveniência, e não é esse. É o caminho de cada um. Olha o que ele diz. O que verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Ou seja, ele está dizendo para ela que tudo aquilo que ela tinha passado de experiência no caminho do amor não é o caminho. Todos aqueles caminhos atropelados de sensualidade, de várias relações que não lhe satisfaziam, não é esse o caminho. Está tudo equivocado nesse patamar. É outro. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extingue no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição. O júbilo do sacrifício. Só o amor que renuncia abre caminhos para a vida suprema. E aí ela fica assustada quando ele diz isso. Né? Só o caminho pode abrir a felicidade do coração. E Jesus afirma para ela que sim. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. E aí é um caminho imenso para todos nós. Não é só para Maria e Magdala. Porque nós queremos caminhos muito fáceis. A gente quer resolver as coisas da noite para o dia. Nós queremos nos tornar pessoas misericordiosas, bondosas, generosas, da noite para o dia. E nós temos que construir esse caminho de Jesus dentro de nós. Por isso que ele diz que o caminho é de cada um. Né? Mas mesmo assim ela aceita, tá? Ela aceita porque ele diz uma coisa para ela que ela não estava esperando. Ele diz, na condição de mulher, já pensasse o que seria do mundo sem as mães exterminadas no silêncio do sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Olha o que ele diz para ela. Ela é mulher? Só que ela não podia ser mãe. Não podia. E aí ela diz para ele, desgraçada de mim, senão eu não posso ser mãe. Então não tem caminho para mim. Daí Jesus diz assim para ela, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que devotou somente aos filhos de sua carne, se devotou somente aos filhos de sua carne, ou as que se consagraram pelo Espírito aos filhos de outras mães? Olha só. Aquela interrogação pareceu despertar Maria para meditações mais profundas. Olha como Jesus conhecia a personalidade de Maria. Tocava. Por isso que ela teve o despertar de uma vida nova. Olha só. A palavra de Jesus lhe honrava o Espírito. Ele a convidava, ela dizendo assim, né, a ser mãe de seus irmãos em humanidade, a que não há nos ordens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade do seu corpo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas. E no êxtase da imensa alegria, murmurou comovidamente, Senhor, que agora em diante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar as feridas do coração, estarei com os aleijados e leprosos. E ela faz isso, tá?
ela sente o olhar frio do Simão Pedro. Simão ainda era muito rude nos seus sentimentos ainda naquela época, né? Depois mudou também da água para o vinho, né? Outra transformação também. Aí ela lembra que perguntou para Jesus: e quando tu te fores, quando tu desencarnares, como é que vai ser? Aí ela diz assim para ele: como é que ficaremos, Jesus? E Jesus alcança o motivo da pergunta dela, porque ela já sentiu o preconceito, né? Não queriam muito a Maria de Magdala no meio dos discípulos. Os discípulos não queriam, né? Porque eram homens ainda preconceituosos, né? Muito forte. Aí Jesus diz: certamente partirei sim, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz da porta estreita para a redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus. Ele dá ainda dois caminhos para ela: a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. E aqui nós vamos parar para não dar tempo. Ele dá esses dois toques para ela, que é a fidelidade a Deus e a perfeita confiança em si mesmo. E aí ela vai. Ela vai e depois, logo em seguida, o Cristo desencarna e ela quer seguir com os discípulos para a caminhada deles na construção do Evangelho de Jesus, na propagação. Os discípulos não aceitam, porque ainda era muito forte esse preconceito. O que é que ela faz? Muito triste, ela fica em alguns momentos na própria cidade de Dalmanuta, se não me falha a memória. Só que nessa cidade existiam alguns leprosos que estavam em busca de Jesus para lhes consolar e trazer o conforto que eles estavam à procura. Tinham visto falar do Messias e foram procurar, não sabiam que ele tinha desencarnado. E aí, quando eles chegam na cidade, perguntam e ela fala daí, conta toda a história que ela tinha escutado, e ela começa a falar de Jesus, do seu Evangelho. E eles ficam eternamente agradecidos e começam a conviver juntos. Eles seguem para uma outra cidade, porque até então, na época, o reinado de Herodes não permitia que ela ficasse ali com os leprosos, e eles tiveram que ir para um lugar de exclusão, né? E ela acompanhou-os, conviveu, e é lógico que ela pegou a lepra e foi extremamente sofrido para ela. E aí ela começa a ter desejo de voltar para Éfeso, onde Maria e João, a Maria daí a mãe de Jesus, está, que ela queria reencontrar, porque ela está sentindo que as forças dela estão se indo pela lepra, né? E aí o que acontece? Quando ela está bem próxima a chegar ao encontro de Maria e João, ela não aguenta mais, porque a caminhada era grande, as dificuldades maiores ainda até ela chegar, e aí ela está prestes a desencarnar. Aí a comunidade ali acolhe ela, mas logo em seguida ela desencarna. E quem vem buscá-la para conduzir o plano espiritual? Jesus. Jesus fala para ela. Muito lindo isso. Maria, já passaste a porta estreita? Amaste muito? Vem, eu te espero aqui. E ele a leva, depois de todos os
e exemplo para todos nós, na coragem da transformação verdadeira, né? Que é a proposta do Evangelho. Para nós não fazer a paz. Ela veio o segundo tratamento da música. Segundo e final. E depois ainda, quando a gente se educou para a noite, ela não se encontraram. Para fazer mais uma segunda parte. Tá? A gente sabe que é assim mesmo. Tudo continua. Então hoje a gente vai finalizar com esse momento. Essa canção que a gente vai fazer agora aqui com vocês, a gente sempre encerra nas casas espíritas porque ela é muito forte. Ela é uma letra que está no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia do Chico, ditado pelo Espírito André Luiz. E a Marielza de Escada, que é uma grande amiga nossa do Rio de Janeiro, musicou e manteve a letra na sua essência. Exatamente como está no livro. Só em falar já me arrepio. Já falei. Escondeu os dois. Eu já arrepio. Ferrinho no braço. Daí a gente gostaria, eu não sei, né? Quando eu abaixar a luzinha. Porque esse momento agora vai ser os servos fiéis, que somos nós, queremos ser os servos fiéis, né? Poderemos ser. Vai deixando eles. Aí nós Esse vamos pega, cantar os senão só servos vou fiéis, ficar vai ter mais outro. Vai ter dois servos fiéis, só os servos fiéis. Ele que manda. Ele que eu queria dizer para vocês também. É meu filho, tá?